da, 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 da imunidade, né, que diferencia-se, logicamente, da isenção e também diferencia-se da alíquota zero, não pode haver confusão quanto a esses institutos, né, diferenciados na questão tributária. Importante é que a imunidade tributária ela sempre estará presente no corpo da Constituição Federal, uma vez que a Constituição Federal, nos termos do artigo 59 da Constituição Federal, prevê, né, dentro aquela listagem de hierarquia, né, entre as normas, entre as leis, a Constituição Federal é que domina todas, ela está acima de todos, portanto, ela pode imunizar, né, um tributo ou determinado tributo em função exatamente dessa supremacia. Então, como nós já vimos até agora, né, e vamos ver agora o artigo 153, aquelas imunidades tributárias pertinentes ao artigo 153, começando lá pelo artigo 153, parágrafo 2º, que fala sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o imposto que está previsto lá no artigo 153, inciso 3º, da Constituição Federal, e é regulamentado pelo decreto 9.580 de 2018, né? Então, existe aí uma questão quanto a imunidade. Muitos pensam ser imunidade, tratar-se de imunidade, mas é um caso de isenção aqueles que estão lá no artigo 6º da Lei 7.713 de 88, 1988, a Lei 7.713 traz os casos de isenção. Então, é isento, por exemplo, quem recolhe a pensão alimentícia por determinação do juiz, nos termos do artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, aqueles alimentos, logicamente, sempre que se fala em alimentos, até com base na Lei 5.478, tem lá no artigo 1.694 da Lei 10.406 de 2002, alimentos no sentido amplo, né? Então, o sujeito até, inclusive, sujeito tem que pagar aí o lazer, tem que pagar a moradia, tem que pagar a alimentação. Então, tudo isso sintetiza aí o gênero, né? Alimentos, como está previsto no artigo 1.694 da Lei 10.406 de 2002, podendo aí a pessoa que não recolher conforme determinado judicialmente naquela sentença do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, está sujeito, inclusive, a ser preso, né, a prisão civil prevista lá no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, que hoje é a única forma de prisão por dívida, né? Então, está devendo os alimentos, está sujeito a ser preso, como prevê lá o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. A única forma de prisão civil que há hoje, né, havia aí antigamente, até bem pouco tempo, a prisão do depositário infiel também por dívida, mas a súmula vinculante número 25 do STF, um entendimento jusrealista, né, aboliu essa ideia aí da prisão civil do depositário infiel, restando somente aquele que não recolhe os alimentos. Então, essa relação de isenções previstas no artigo 6º da Lei 7.713 de 88, não configura como a imunidade, sim como uma isenção que pode acontecer aí conforme acontecer, também está lá no inciso 14 do artigo 6º, também acontece pelas doenças graves, né, cardiopatia, etc. A pessoa não precisa mais recolher o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza por causa daquela isenção prevista lá no artigo 6º. Já no artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal, temos o IPI, é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? E lá no parágrafo 3º, inciso 3º, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º, traz que não incide o IPI, né, ou sobre os produtos industrializados, aqueles produtos que são industrializados, quando destinados ao exterior. Então, quando esse produto é destinado ao exterior, então não haverá incidência do IPI. Então, o IPI não incide aonde? Não incide quando for para o exterior. Vê que o exterior é interessante, né? Não incide contribuição social, não incide a CID, como prevista lá no artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal, também não incide o IPI, como estamos vendo aqui no artigo 153,
parágrafo 3º, inciso 3º, né? Então, vejo que temos aqui essa questão. Existem algumas dúvidas em relação ao IPI? Existe, né? Existe a dúvida se incide ou não incide na importação para uso próprio, ou seja, quando a importação, a incidência é de IPI, né? E aí tem aquele negócio, mas é para uso próprio, né? Trata-se aí de consumidor final, então não incide o IPI. Incide sim, então assim, já foi decidido pelo STF, no recurso extraordinário 723, 651, 723.651, recurso extraordinário, onde o STF decidiu que não interessa esse negócio de ser consumidor final ou não, né? Importou, tá, incide o IPI. Então, na verdade, não existe essa possibilidade de não incidir na importação. Agora, na exportação, não, está previsto no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º, que o IPI não incide na exportação. Então, o IPI não incide na exportação. Temos o ITBI também, não, o ITBI não, o ISSQN, que é um imposto de competência dos municípios, está lá no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, está no artigo 55 da Lei Complementar 1508 de 2003, aqui do estado do Acre, aliás, do município de Rio Branco, não é verdade? Então, não temos aí a incidência também quando for para exportação. Então, quando for para exportação, não haverá incidência também no serviço, né? No ISSQN, é exatamente o imposto que trata o serviço, nos termos da Lei Complementar número 116, de 2013. Então, veja que está previsto também lá no artigo 156, parágrafo 2º, da Constituição Federal. O ICMS também não incide sobre a exportação, nós veremos daqui a pouco, está previsto no artigo 155, parágrafo 2º, a linha 10, aliás, a linha 10, não, inciso 10, a linha A. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, né? Então, quanto ao IPI, realmente ele não incide sobre a exportação, mas incide sobre a importação. É importação no momento do desembaraço aduaneiro. Desembaraço aduaneiro, né? Temos também o ITR. O ITR é o Imposto Territorial Rural, né? Está lá no artigo 153, inciso 6º da Constituição Federal, é o imposto que incide sobre a propriedade de bens rurais, ou seja, de fazendas, né? Então, tem aí o ITR é o imposto que vai incidir nos termos da Lei 9.393 de 96, Lei 9.393 de 96, né? Temos lá, na verdade, para aquelas terras que nunca foram loteadas, né, nos termos da Lei 6766 de 79, a Lei dos Loteamentos, a famosa Lei dos Loteamentos, né, nunca foi loteada, então incide aí quando for pequena gleba. O que é pequena gleba? Aqui no estado do Acre, pequena gleba é aquela que é até 100 hectares, né, até 100 hectares, como determina aí o parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.393 de 96. Então, quando for pequena gleba, logicamente explorada aí pelo próprio proprietário, né, e que esse proprietário não possua outro imóvel em outro canto, né, então não haverá incidência aí do ITR. Então, mais uma imunidade aí, a imunidade formal, né, a imunidade do ITR. Então, vejo que temos aí essa questão importante quanto a não incidir o ITR sobre pequenas glebas. E aqui no Acre, logicamente, que existe aí, dependendo do lugar, tem uma quantidade de hectares para definir a pequena gleba. Aqui no norte é de 100 hectares, né? Temos aí, antes disso, temos a questão do Siscomex, né, que é o Sistema de Comércio Exterior, previsto, por exemplo, aquele imposto IPI, não, o imposto de importação. O imposto de importação que está previsto lá no artigo 153, inciso 1º da Constituição Federal, né? Esses impostos aí são importantes que se fale junto com essa questão da imunidade, porque existe até uma diferença no tratamento quanto às alíquotas, né, como prevê o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal,
que estabelece que as alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF poderão ser alterados, aí, logicamente, dentro dos limites estabelecidos pela lei, por decreto, né, conforme prevê o artigo 84 da Constituição Federal. Mas o importante é que existem algumas questões aí, outro dia eu estava assistindo a questão da tomografia, aqueles aparelhos de tomografia, etc., para o câncer, né? Na verdade, existe aí uma decisão